Mateus 21, 22. Tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Esse versículo ele tem algumas chaves, ou melhor, algumas alavancas de apoio para você abrir. Primeiro que não é somente a oração, tem que pedir. E tem que saber pedir, e isso seria um tema. O outro é que a oração sozinha, sem crer, também não vai surtir efeito. Marcos 11, 24. É o mesmo texto, escrito de uma outra forma. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já... Aí é uma outra coisa. É exatamente o que o pessoal ensina por aí, você tomar posse antes de que a coisa aconteça. Então, você tem várias chaves para você poder resolver o teu tudo. Você precisa orar, pedir certo, crer e se apropriar do milagre de Deus. Então você tem algumas chaves. Mas hoje eu vou querer me deter somente na oração. Somente na oração. Lucas 11, 1 e 2. Os discípulos pedem a Jesus para que ele os ensine a orar. Ou seja, ensinar a orar se aprende. Se aprende, porque se os discípulos assim, Senhor, João ensinou os seus discípulos a orar, o Senhor poderia nos ensinar a orar, é quando Jesus vai proceder à oração do Pai Nosso. Então, orar se aprende. E deve ter gente com muitos anos, porque os discípulos já estavam quase 1 ano com Jesus, vendo Jesus orar, porque se uma coisa que Jesus fazia era orar, porque Jesus orava, a Bíblia diz que Jesus orava cedo, Marcos 1,35, diz que ele orava sozinho, sem plateia, Mateus 14, 23, diz que ele orou na sua primeira aparição pública, Lucas 3, ele orava antes de tomar decisões importantes, Lucas 6, ele orava depois de grandes milagres, Lucas 5, em momentos especiais da sua vida, Lucas 9, quando os amigos estavam em perigo, Lucas 6, orou pelos seus inimigos, Lucas 23, ou seja, quando eu fui fazer um estudo outro dia desse em Lucas, eu vi que é um livro de orações, que é um livro que mostra que Jesus era um homem de oração, o tempo todo. Jesus ele ora no começo do seu ministério e quando ele está morrendo na cruz, ele faz uma oração: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dado um grande brado, expira e morre. Ou seja, Jesus começou o seu ministério orando e termina o seu ministério orando. Agora, por que nós não temos sucesso? Porque como cristão está faltando em nós oração. Diga oração. De novo. Mais uma vez vai ficar na sua cabeça. Oração. Então, os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar. Aí Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso. Mas em Mateus, antes, no verso 5, Mateus 6, 5. Olha só. Quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam a recompensa. Então, no versículo 5, observa que Jesus diz: não sereis. Não sejais, no caso da versão ali. No meu é não sereis, não sejais. Não useis. Versículo de número 8. Não vos assemelheis. Ou seja, em uma única narrativa de Jesus, ele dá 3 instruções. Não seja, não use, não se pareça. Ele vai falar de oração e ele vai dizer para você, na oração, que se você tiver 3 comportamentos, não vai funcionar a sua oração.
Então ele vai dizer: não seja, não use, não se pareça. Jesus vai mostrar que existem comportamentos ou atitudes que impedem a nossa oração de chegar na presença de Deus. E por isso que tem muita gente que está na igreja, ama a Deus, foi salvo, é um dizimista fiel, é um crente frequente, é um levita, é um pregador, é um pastor, é um líder, é um cooperador, é um voluntário, é alguém de 20 anos, mas existe um bloqueio na oração. A oração não é atendida por Deus. Veja Lamentações 3:44. Israel está em pecado. Ele é levado cativo. Jeremias agora está sofrendo no resto que sobrou de Jerusalém. E ele diz assim: cobriste-te de nuvens para que a minha oração não passe. Existem orações que não chegam na presença de Deus. Por isso que tem muita gente fazendo o que Jesus disse, batendo, apesar que ele só falou uma vez: batei e abre-se-vos-á. Mas tem gente que está batendo, porque não abriu na primeira, não abriu na segunda, não abriu na terceira, não abriu na quarta, não abriu na quinta, e continua batendo, e ela não abre. Mas são pessoas crentes, com aparência de santo, mas a oração não passa. Já ouviu essa expressão? A oração não passa do teto? Lamentações 3:44. Quando você disser, você vai encontrar agora por quê. Que a galera foi descobrir essa história aí de que a oração não passa do teto. Porque Lamentações 3:8, Jeremias vai dizer: ainda eu grito, eu clamo, eu peço por socorro, mas parece que o Senhor excluiu a minha oração. Deletou, deu del. E quanto mais eu mando e-mail para o Senhor deleta. Parece que vai direto para a caixa do lixeira. Para a caixa, como é? É direto spam, parece que a minha oração virou spam. Então Deus vai mostrar que existem algumas coisas, quando Ele está nos ensinando a orar, que estas coisas não podem acontecer na nossa vida, porque se elas acontecem na nossa vida, Deus não nos ouve. Deus não nos atende. São orações que não funcionam. E nós precisamos usar as nossas orações e elas funcionarem. Quem está entendendo, diga amém. Veja 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. 1 Pedro 3, 7. Pedro vai dar uma orientação para os maridos, como eles devem tratar as esposas. Tem marido aí, sim ou não? Tem marido aí? Amém? Então, eu quero ouvir só o amém dos maridos. 1, 2, 3. Isso aí, beleza. Então tem marido aí mesmo, gente. Amém, glória a Deus. Se preocupa não, irmã. Semana que vem, essa semana não, porque tem um seminário. Outra semana, o que eu vou falar agora, ele vai levar você para comer na melhor churrascaria de Recife. Tem esposa dando glória aí? Eu não vi, não. Confia, irmão, testifica. Igualmente vós, maridos, vocês têm que aprender a viver com elas com sabedoria. Porque para conviver com a mulher tem que ter sabedoria, amém? Muita. Quem concorda aí, quem concorda, diga assim, glória a Deus. Quase virou um Pentecostes aqui dentro agora. Com elas com sabedoria, com entendimento. Vocês têm que aprender a viver com a mulher com sabedoria. Tem que aprender a viver com a mulher com entendimento. Tem que fazer curso, pós-graduação,
doutorado, para poder conviver com a mulher. E quando você descobrir como fazer isso, você tem que entender que você tem que honrar ela. Ou seja, não é para dar presente só quando namora. Todo dia é dia de chocolate, beijinho, massagem nos pés. Obrigado aí, irmã. Tamo junto. Hoje mesmo vou levar uns 200 beijos da minha mulher em casa, porque eu estou falando isso. Todo dia você tem que aprender a honrar a sua mulher, porque ela é o vaso mais frágil. E vocês têm que entender que elas, junto com vocês, são herdeiros da graça. Os dois desfrutam do privilégio de serem salvos. E ninguém é melhor do que o outro. Ele está dizendo. E vocês têm que ter cuidado. A maneira que vocês se relacionam com ela. Para quê? Ou por quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas diante de Deus. A convivência conjugal, se não estiver bem, a oração não sobe. Vai orar em vão. Saúde. Por quê? Porque quebra um princípio que é a mesma coisa que eu vou mostrar em outro versículo aqui dentro da igreja. Qual é o princípio? É o princípio do ser corpo, do ser um. Quando você está casado, você é um com ela. Quando vocês estão brigados, o corpo se divide, se separa. E quando esse corpo brigado se separa, as vossas orações são bloqueadas. A expressão impedidas em uma versão que eu gostei, que eu li, que é uma versão chamada Bíblia Nova Americana, ele usa bloqueadas. As vossas orações são bloqueadas, porque você quebra o princípio de ser corpo. Por isso que também a igreja, quando está em discussão, briga, as orações dessas pessoas também são bloqueadas, porque quebra o princípio de ser um, de ser corpo. E porque quebra esse princípio, as orações são impedidas de chegarem à presença de Deus. Então quem está brigando, de bico, pode jejuar, orar, marchar, dar 30 voltas em volta de Jericó, se 7 é pouca, e a oração não sobe. Porque é necessário que o coração de quem ore esteja liberado, para que a graça flua. Você quer que eu mostre isso na Bíblia, sim ou não? Então vamos para o versículo que nós dissemos que íamos começar, Mateus 6. Porque o texto que eu vou falar tudo hoje está em Mateus 6. Versículo 5. Desculpa, versículo de número 5. Olha só. Quando orardes, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Então, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Aí, hipócritas é uma palavra que aparece no grego mais de 20 vezes no Novo Testamento. Mais de 20 vezes. Ela significa ator.
Eu não sei se você percebe, mas existem algumas pessoas dentro da igreja que são verdadeiros atores e atrizes. Porque eles conseguem passar uma imagem, mas agir de forma diferente. Isso é hipócrita. Representa, faz um teatro para alguns, mas está agindo de outra forma e de outra maneira. E qual o propósito disso? Agora, olha só o versículo. Eles gostam de orar. Olha só os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas. Por que Jesus colocou a ideia de em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas? É porque das esquinas eles podiam ver o templo. E a religião mandava que eles orassem virado para o templo. Lembra lá de Samuel, de Crônicas, na inauguração do templo, que Salomão diz que os homens deveriam orar voltados para o templo em qualquer lugar. Então eles oravam nas esquinas, porque eles oravam voltados para o templo. Então eles iam para as esquinas e viravam para o templo, aonde o templo estava para poder orar, achando que Deus iria lhe ouvir, pelo seu ritualismo, pela sua fidelidade aos ritos religiosos, que Deus iria lhe ouvir por causa que ele estava obedecendo as normas e as leis. Então Deus iria lhe ouvir. Não é errado orar nas esquinas, não é errado orar nas sinagogas. Então por que Jesus chamou essas pessoas de falso, de mentirosos, de hipócritas? Jesus chamou porque o problema não é a oração, era o propósito da sua oração. Eles queriam ser vistos pelos homens. Eles queriam ganhar, eles queriam tirar vantagens. A espiritualidade dessas pessoas, a religiosidade delas, era buscar para si alguma coisa. Por isso que Tiago 4,4 vai dizer: pedem e não recebem, porque pedem para gastar consigo próprio, seus próprios propósitos, deleites. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Então, a questão está ali, ele pede, mas ele não recebe, porque ele pede mal. O propósito não é o propósito do Senhor. Então, o camarada, ele vai e faz tudo certo, ele ora no lugar certo, ele ora pelo rito certo, ele faz da maneira certa, mas o propósito dele é ser visto pelos homens, é tirar alguma vantagem nisso. Por isso Jesus vai dizer em um outro momento que esses homens, depois que oram, eles vão nas casas, eles vão extorquir as pessoas. Eu acho que é Mateus 23,14. Diz que depois que eles eram vistos nas praças, que eles eram, Mateus 23,14, vê se é. Depois que eles eram vistos nas praças, depois, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devoram as casas das viúvas com o pretexto de fazer longas orações. Então, essa religiosidade ele estendia para os outros, mas para tirar vantagens. Mateus 6,5 novamente, que é o nosso texto base. Para tirar vantagens. Então, qual é o propósito do texto ali? Ele queria ser visto pelos homens. Pessoas que querem ser, vangloriadas, tidas como alguém melhor do que as outras, superior. E aí jejuam, oram, fazem campanhas. Jesus diz para essas pessoas: eu quero dizer uma coisa para vocês, o tapinha nas costas, ou alguns imbecis que vão achar que você é crente, essas pessoas, por causa disso, você já recebeu a sua recompensa. Porque se a atitude daquele marido de 1 Pedro 1,7,
atitude de viver de brigar com a esposa, de não honrar ela como deve ser honrada, bloqueia a oração, significa dizer que as nossas atitudes relacionais impedem da nossa oração chegar. As nossas atitudes, poxa pastor, Deus não me ouve, mas eu choro, mas não sei o quê, mas recebe. Porque quando eu peço, quando eu bato, se abre. Quando eu peço, eu recebo. A minha vida, ela é boa. Veja, por exemplo, 1 Pedro 3, verso 10. Quem quer amar a vida, quem quer ter uma vida boa, a minha diz assim, ó, quem quer amar a vida e ver dias felizes no seu dia a dia, refreie a língua, guarde a sua língua do mal e dos seus lábios de falar. Sabe essa palavra falsidade? É a mesma do hipócritas de Mateus 6,5. Onde Jesus diz assim, não seja como hipócritas. Ele vai dizer assim, segure a língua e os lábios de ser hipócrita. Então, se você quer viver dias felizes, se você quer viver dias felizes, aparte-se do mal, pratique o bem, empenhe-se em alcançá-la. Ele vai dizer isso. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, que é a mesma raiz da palavra do hipócrita. Então Jesus vai dizer assim, não adianta ser hipócrita, não adianta estar falando dos outros, não adianta estar brigando com os outros, não adianta você estar se promovendo de forma santificada, porque Deus não vai ouvir a tua oração. Isso é muito sério, porque as pessoas estão misturando religiosidade, vida espiritual, atitudes e práticas. Você consegue entender isso? Nós temos a chave para abrir o Mar Vermelho, nós temos a chave para abrir o Jordão, nós temos a chave para mudar, nós temos a chave para parar o sol e a lua, nós temos a chave para fazer Isaac nascer e reviver, nós temos a chave para fechar a boca do leão, dentro da cova, nós temos a chave, mas não estamos usando, por causa das nossas picuinhas pessoais. É muito pouco para nós mudarmos diante do resultado que podemos alcançar através da oração. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus vai dizer assim, e aí em verdade eu vos digo, as pessoas já receberam recompensa. Versículo, olha só, já receberam a sua plena recompensa. Está vendo que a oração tem a ver com o resultado do recebimento? O resultado do recebimento não está errado em orar e pedir. O próprio Jesus diz, pode pedir, para que a minha alegria se torne completa. Eu quero realizar, eu quero mostrar para vocês que os céus está aberto para mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar para melhor você, os céus estar aberto. Ou você acha que uma casa é difícil para Deus? Atenção, solteiros, quem acha que um casamento é difícil para Deus? Amém. Abrir a porta, emprego, mudança. Essas coisas, quem foi que disse que Deus não quer nos dar? Sim, claro, se o propósito for pro reino. Então Deus quer nos dar. A oração abre essas portas. As pessoas recebem aqui na terra as recompensas da sua pseudo-espiritualidade, baseado no
no seu teatro que ele faz, para todo mundo achar que ele é o cara ou que ela é a mulher. Então, olha só isso daí. Vem o versículo de número 6. Será que eu consigo chegar no 8? Tu, porém, quando orar, vai para o seu, feche a porta e ore seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha só, é isso que eu tenho tentado mostrar para vocês. Quando vocês estiverem lendo um texto, que aquele texto repetir a mesma palavra várias vezes, dentro do texto, desconfie que aquela palavra é a chave de todo o texto. Então, qual é a chave de todo o texto? O quarto aparece quantas vezes aí? Uma. A porta aparece quantas vezes aí? Uma. Orar. Uma. Agora, observe que pai e secreto aparece 2 vezes. Então, a chave desse versículo está no secreto. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está em secreto. E seu pai que vê em secreto, o recompensará. Mais uma vez, a oração gera recompensa. Tem muita gente que está de vida travada porque não está orando. Então tem que orar. Começar o dia orando, terminar o dia orando, ter um dia para orar, fazer o seu Shabá, o seu sábado, o dia do Senhor, para orar. O meu é a quarta. Então, você tem que ter um dia, você tem que ter o seu TSD, o seu tempo sozinho com Deus. Porque Deus está disposto a mudar a tua realidade. Porque existe recompensa. Olha só a palavra, recompensará. Existe recompensa da parte de Deus quando se ora. Eu já vi Deus curar meu filho. Eu me lembro de muitos testemunhos de oração. Eu me lembro que eu e o Gabriel, eu disse para Gabriel, você tem X para comprar um carro. Ele tinha chegado dos Estados Unidos, ele precisava de um carro econômico para ir para a faculdade. E eu disse, você tem X para comprar um carro para você. E aí nós tínhamos vendido o carro dele, tínhamos um dinheiro e tinha mais um X. Eu falei, então você vai comprar o seu carro com esse, é o que tem. Ele, não pode ser mais não, é isso aí. Aí ele foi, rodou. Aí eu falei, qual é o carro que você quer? Ele falou, esse aqui. Eu disse, vai lá na concessionária. Ele foi na concessionária, olhou. Não tinha jeito. Eu também não queria, a gente não queria ficar devendo. Eu me lembro que num dia nós dizíamos assim, vamos sair para procurar o seu carro. E quando a gente está saindo, eu digo, ore. Porque se você orar e crer, Deus vai te dar o carro. Nós fomos. Passamos a manhã inteira, não encontramos nada, almoçamos. No final do dia, eu falei, eu vou ligar para um amigo meu que tem uma agência lá. E para ele dar uma dica, mas é uma agência de carros usados, para ele dar uma dica para a gente e tal. E aí nós fomos lá nesse nosso amigo. Quando nós chegamos lá, tinha o carro que o Gabriel queria lá. Aí eu perguntei para o rapaz, de quem é esse carro? Aí ele falou, é da filha do dono da agência. Eu disse, é. Aí Gabriel, pai, esse é o carro, olha aí. Aí eu olhei. Falei, realmente o carro é legal, filho, mas está acima da nossa possibilidade, mais de 10 mil acima da nossa possibilidade para tirar um 0. E como é lançamento, não tem usado. Então, vamos lá falar com ele. Aí a gente vai lá falar com ele, no meio da conversa, eu digo, e aquele carro da tua filha que está lá fora? Tu vende? Aí ele olhou e falou, vendo. Na verdade, eu comprei para ela, mas ela já levou pau 3 vezes na carteira.
E aí agora ela perdeu todas as chances, tem que ficar não sei quanto tempo para poder tirar a carteira de novo. Eu estou revoltado com ela, vou vender esse carro. Não quero, ela está braba, mas eu vou vender. Aí eu disse, quanto tu vende? Ela disse, tu sabe que um zero custa tanto. Eu digo, mas o teu já está usado. Falou, pô, mas está usado 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, isso não é nada. Eu digo, mas é usado. Saiu da concessionária, está usado. Perdeu. Aí conversa vai, resumindo o poema. O carro foi comprado pelo valor que ele tinha e era o carro que ele queria. Quando nós chegamos em casa, que ele foi dar notícia para a mãe, ele não disse compramos o carro. Ele disse, mãe, Deus atendeu a nossa oração. Porque Deus recompensa. Agora eu lhe pergunto, ele estava no quarto dele, na hora que ele fez essa oração, sim ou não? Não. Nós estávamos dentro do meu carro, indo para a compra do carro. Estávamos nós dois dentro do carro, não era quarto. Ele não estava só. Então, se ele não estava só e não era quarto, então a pergunta é, o que significa o lugar secreto? Aonde o Pai está, e o Pai vê, e o Pai atende. Quem está entendendo, diga amém. O lugar secreto, ou o seu quarto, deixa eu explicar para vocês. Os judeus tinham uma compreensão de que Deus só estava num lugar chamado Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo de número 3. Tinha uma compreensão de que Deus só estava no Santo dos Santos. Deus não estava no lugar santo, e Deus não estava no pátio, e Deus não estava no átrio, e Deus não estava no povo. Deus estava dentro de um lugar que media 3x3, 9 metros. Então Deus está dentro do Santo dos Santos. E para ser mais preciso, se revela em cima de uma arca, nas asas dos querubins. Então Deus está ali. Para o judeu, Deus está ali. Naquele lugar, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano ele entrava. Então, para que o sacerdote pudesse entrar ali, ele tinha que estar limpo. Ele tinha que estar purificado. Ele saía de casa 60 dias antes para não ter relação com a esposa. Durante 30 dias ele se banhava. Arrumava o cabelo, colocava óleo na barba, não podia levar poeira, nada, absolutamente nada disso. Era purificação total. Se escolhia o que se podia comer, os tipos de comida, os que não podia comer, purificação total. Para que quando ele entrasse no Santo dos Santos, amarrado por uma corda, com sinetas em volta da sua roupa, campainhas de ouro que batiam, e não existe na Bíblia nenhum registro que nenhum deles foi morto. Apenas o texto diz que era assim, mas não existe nenhum deles morto. Deus nunca matou nenhum deles. E eles entravam no Santo dos Santos para falar e adorar e ouvir Deus. Ninguém sabia como era aquele lugar. Ninguém conhecia como funcionava aquele lugar. Porque primeiro ninguém podia entrar. Segundo, quem entrava só entrava uma vez por ano. Aquele lugar era o lugar secreto. É o lugar onde Deus fala. É o lugar onde Deus se revela. É o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde Deus se relaciona. Aquele é o lugar secreto. Então é chamado o Santo dos Santos de lugar secreto. Quando Jesus diz, você faz o seguinte, os caras querem aparecer, existe um propósito, mas você quer receber de Deus uma recompensa.
cujo propósito não é mostrar uma espiritualidade que não funciona. Então você vai entrar no seu quarto. Ou seja, o lugar secreto é você mesmo. O lugar secreto é a tua intimidade entre você e Deus. É o teu coração. Porque dentro do teu coração ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém nunca viu, ninguém pode sondar. Mas Ele que tudo vê, Ele conhece, Ele sonda e Ele está no teu lugar secreto. Você é o lugar secreto. Você é o seu quarto. Por isso que quando você está aqui e você ora, Deus também vê. Ele também ouve, Ele também atende. Mas tem um monte de gente, pastor. Mas você é o seu lugar secreto. Senão Deus só falaria em casa. E por isso que para Deus, igreja, não é templo, é nós. Por isso que é necessário que 2 ou 3 estejam reunidos para que Ele apareça, se manifeste, fale. Por isso que é necessário que 2 ou 3 concordem aqui na terra, para que possa também ser concordado lá no céu. Porque para Deus, igreja é nós. Como ministrou o pastor Douglas, que eu estava, é nós, tá ligado? Igreja é nós. Nós somos a igreja. Agora, Deus fala como? Aonde? No meu lugar secreto. Nem Leonor sabe, nem meus filhos sabem. Mas eu e Deus vê o meu lugar secreto. É lá em mim que Ele se revela. É lá em mim que Ele se manifesta. É lá em mim que Ele aparece. É lá em mim que a Shekinah desce. É em mim, é em você, é o seu lugar secreto, aonde a glória de Deus vem sobre você e ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender, ninguém consegue justificar, ninguém consegue apontar, ninguém consegue julgar, porque o lugar é secreto. Aí Deus está. Então Deus está dizendo o seguinte, vê só. É você e Deus, ou é você e os outros? Versículo 5, eu e os outros. Estou aqui para aparecer. Ou eu e Deus, e os outros não me interessam. E aí o lugar secreto se revela. Porque é lá onde Deus está. Deus não está nas multidões. Deus está nos corações. E Ele está dizendo, então, o Pai vai recompensar você. Se aí dentro, e aí é que está, quando Jesus usa a expressão do lugar secreto, o camarada já está aqui e fala, pô, mas ele está falando do Santo dos Santos. Mas o Santo dos Santos não tem mais propósito nenhum. Só para você ter ideia, nem a arca estava mais lá. Eles tinham somente o local, tinham o véu, mas a arca já tinha desaparecido há muito tempo. Era um Santo dos Santos sem arca, sem tábua, sem vara de Arão que floresceu. Eles não tinham mais. Era o Santo dos Santos sem a presença da arca. Dos livros, não tinham mais, porque tinha sido levado. E tinha se perdido. E ninguém sabia mais da arca. Então ele só tinha o que era oco, o vazio. Aí, o Pai, que está lá em secreto, e que vê em secreto, recompensa, atende, entrega aquilo que você está pedindo. E quando ele fala no lugar secreto, ele sabe que é o sumo sacerdote que entra, e sabe de toda a purificação, de toda
dedicação para poder entrar no lugar secreto. Então ele entende também o que está escrito. Que o que nos separa, o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então ele entende também que ele tem que estar purificado, igual o sacerdote, para que ele possa estar no lugar secreto e Deus esteja nesse lugar secreto. Porque Deus não habita onde tem imundícia, sujeira, podridão, pecado escondido no lugar secreto. Imagine Deus entrando no lugar secreto e encontra mentiras num canto, inveja no outro, discórdia mais na frente, inimizade do outro lado. Deus entra no lugar secreto e encontra orgulho, mentiras, prostituição, lascívias, glutonaria, bebedice. Deus entra no lugar secreto e fala: não me cabe, porque eu não habito, ou eu não vou a um lugar podre, sujo. Por quê? Porque de mim está escrito que eu sou santo, santo e santo. Eu não posso ir aí. Então, eles entendiam que lugar secreto, além de intimidade, é vida pautada pela palavra de Deus, para que esse lugar secreto esteja limpo. Quem está entendendo, diga amém. Versículo seguinte: orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ele vai dizer que existem pessoas que oram. Agora, elimine aquela palavra, não usei de vãs repetições, mas orando como os gentios, que pensam. Ou seja, existia a forma que os gentios pensavam acerca de oração, e a forma que os judeus pensavam acerca de oração. A maneira que os judeus pensavam acerca de oração, Jesus vai mostrar mais na frente, quando ele for fazer a oração do Pai Nosso. Ela obedece 6 escalas, que eles entendiam que todo judeu precisava fazer. Jesus pega o ensino judaico e coloca ali dentro de uma oração. Começando, por exemplo, da própria ideia de corpo, que somos um. Por isso que a oração que Jesus ensina não é Pai meu que estás nos céus, é Pai nosso. Então a gente, talvez um outro momento, a gente vai estudar um pouco esse Pai Nosso. Agora, a oração toda. Agora, a maneira que os judeus pensam, como Deus ouve, e a maneira como os gentios pensavam, como Deus ouve. Isso é que é a chave desse versículo. Todo mundo se pega no não useis de vãs repetições. É porque naquele momento os gentios oravam assim. Mas eles já tinham orado de uma outra maneira, eles já buscavam deuses dele de uma outra maneira. Hoje é de uma outra maneira. Então, nós temos que pensar que é como que as pessoas pensam acerca de Deus. Ou de que maneira Deus é alcançado pela mente dessas pessoas. Porque nós achamos como que Deus age, se manifesta. E fugimos das Escrituras, que mostra como Deus ouve. Porque Deus diz como Ele ouve. Então ele diz, eles pensam que Deus ouve de um jeito, mas Deus ouve de outro. A gente vai talvez falar isso sobre próxima terça, porque eu quero só dar essa pincelada para você entender, porque há uma diferença. Coloca NVI, só para ver se essa palavra aparece, nesse versículo aqui. Como fazem, quando oram, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam, diga, eles pensam. Na minha versão diz, eles presumem.
Não sei como é que está na sua. A minha diz, eles presumem. Eles pensam, eles presumem acerca de Deus. Então eles agem e fazem baseado no que o mundo diz que é. Enquanto que eles pensam e presumem, quanto a nós compete crer, não pensar e nem presumir. Porque os gentios, eles buscam a Deus e já definem em si como Deus age. Presumem, pensam que é dessa maneira que Deus se comporta. Quanto a nós, a gente só crê. Por quê? Porque Deus age sempre na contramão de tudo que nós presumimos e pensamos. O céu funciona assim. O primeiro lá é o último aqui. O que chega lá primeiro é o último que entrou. Os céus funcionam meio que pelo contrário. Enquanto todo mundo entende achando que pelo muito repetir, pelo muito pedir, Deus vai me ouvir. Deus nos... aí está escrito, antes que houvesse qualquer pensamento, palavra, Deus já sabe e já está respondendo. Então existe um sistema diferente no céu para atender a sua oração. Porque para eles, a resposta vem naquele ato. Quando eu acendo a vela, quando eu faço a prece, quando eu subo o morro, quando eu dou a oferenda. A oração é atendida nesse momento. Deus não. Olha só. Um homem está orando em casa. Ele se chama Cornélio. Nem crente é. Então Deus diz para Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Porque eu quero que ele ouça do evangelho, porque eu vou salvá-lo. Porque eu tenho ouvido a sua oração, e eu tenho lembrança, ou me lembrado, dos seus atos generosos através da esmola. Ou seja, para Deus não era aquele momento da oração, mas era um homem que fazia contínuas orações. Para Deus não era a espiritualidade do quarto, para Deus era o comportamento da vida. A vida da pessoa fala com Deus. Então os gentios pensam que religião, aquele momento é o momento de Deus. Para Deus, a minha vida, o meu comportamento, os meus anos, é a minha oração. Então, quem eu sou em Cristo é a minha oração. Por isso que ali é repetidas vezes. Para Deus, não é bater, bater, bater e braço e brusar. É bater e se abre. Pedir e recebe. Busca e encontra. Por quê? Porque existe uma vida que valida essa história. Por isso que Deus atende. Porque tem uma vida que valida a história. Então é diferente. O gentio, ele traz a oração para um contexto do aqui e agora. Para o judeu, a vida representa a minha oração. E como Jesus era judeu, ele vai deixar muito claro que a diferença é, a religião acontece aqui, a oração acontece aqui, mas para mim a oração acontece na vida. Como você está vivendo, Deus vai lhe ouvir. Por isso que 1 Pedro 3,7 diz, olha, cuidado como você trata a esposa, para a sua oração não ser impedida. Ou seja, é o comportamento que valida a oração. Quem está entendendo, diga amém. Último versículo. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem.
Jesus vai dizer que não sejam iguais a Ele, e não é que você não tem que pedir, é que Ele já sabe antes de pedir, mas não impede que você peça. Na oração é preciso ter algumas coisas. Primeiro, paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele fez o quê? Então, nós vamos ver quais são os passos da oração. Paciência. Quer ver outra? Você saber o que você quer. Tiago vai dizer que tem pessoas que não recebem porque elas são como a onda do mar. Eu quero, não quero. Eu quero, não quero. Quero, não quero, quero, não quero. Não vai. Tiago depois vai dizer também que tem gente que pede e não recebe porque pede. Então, o que é pedir bem? Como é que funciona pedir bem? De que maneira eu peço para ser atendido, chamado de pedir bem? Então a gente vai, próxima quarta-feira, continuar sobre oração.